Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje nós iremos aprender a achar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 15, 30 e 60, e o MDC, que é o máximo divisor comum de 15, 30 e 60. Nós vamos aprender a fatorar e achar o MMC e o MDC esses numerais pelo método da fatoração. Então, o que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. Múltiplo vem de multiplicação. E MDC? Máximo divisor comum. Divisor, o nome já diz, divide. Então, esse multiplica, esse divide. E o que significa esse C? C de comum. São os números que podem dividir estes números ao mesmo tempo. Nesse caso, na divisão, aqui na multiplicação. Então, vamos lá? Então, nós vamos fazer a fatoração de 15, de 30 e de 60. Sempre iniciando e separando por vírgula. A primeira coisa que eu olho aqui e observo é se eu tenho um número par. Se eu tiver número par, eu vou fazer as minhas divisões por 2, tá? Então, o 30 é par, o 60 é par, o 15 é ímpar, então eu não posso dividi-lo por 2. Como é que eu faço então? Vou repetir. Ele vai ficar esperando até eu achar o número primo que eu posso dividir por ele. Então, vamos lá. O 15 não dá. O 30 dá. O 0 não é par? Isso. Então, 30 divididos por 2, 15. 60 divididos por 2, 30. Pronto. Essa minha linha aqui, eu tenho 15, 15 e 30. Ainda tem um número par que eu possa estar utilizando 2? Sim. Então, vamos lá. O 15 não dá, eu repito. Por 15 não dá, eu repito. Não dá para dividir 15 por 2? Até dá, mas não em partes iguais. Vai ter sobra, vai ter resto. Então, eu não posso. Eu quero dividir em partes iguais, sem sobra. 30 divididos por 2 dá 15, tá? E agora, número ímpar, não posso mais dividir por 2. E qual é o próximo número primo? O 3, não é? 15 divididos por 3 dá 5. 15 divididos por 3 dá 5. 15 divididos por 3 dá 5. Ainda posso continuar usando 3? Esse 3? Não. Qual é o próximo número primo? 5. 5 divididos por 5 dá 1. 5 divididos por 5 dá 1. 5 divididos por 5 dá 1. Pronto. A minha fatoração acaba quando eu acho quociente 1, tá bom? Então, qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum? O que eu faço aqui? Multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá bom? Então, aqui foi bem tranquilo. Agora, o MDC, nós iremos fazer a mesma coisa, só que vai ter um detalhe. Vamos lá. 15, 30, 60. Fazer a mesma coisa. A linha ficou bem torta, né? Vamos lá. 2. Vou dividir. O 15 não dá, ele vai esperar. Aqui, 30 divididos por 2 dá 15. 60 divididos por 2 dá 30. Por 2 de novo. 15 espera, esse 15 espera. 30 divididos por 2, 15. Muito bem. Agora eu vou utilizar o 3. 15 divididos por 3 dá 5. 15 divididos por 3 dá 5. 15 divididos por 3 dá 5. Por 5 de novo, 1, 1, 1. Bom, agora, olha como é fácil achar o MDC. O que você vai observar aqui?
você irá observar o número primo que divide todo mundo da mesma linha. O número primo que divide todo mundo da mesma linha. Esse número primo que divide todo mundo ao mesmo tempo, você vai sinalizar ele. Vamos lá. Este número 2 aqui, ele dividiu todo mundo? Ele não dividiu todo mundo. Ele só conseguiu dividir o 30 e o 60, não foi? Aí o 15 eu tive que repetir. Então, eu não vou sinalizar ele. Esse número 2 aqui conseguiu dividir todo mundo? Não, ele só dividiu 30. Nesta linha, o 3, ele conseguiu dividir todo mundo ao mesmo tempo? Ele conseguiu dividir? Conseguiu. Então, vou marcar ele. E aqui, este 5 aqui conseguiu dividir todos os outros números 5? Sim. Então, vou marcar ele. Observe, voltando. Eu preciso aqui sinalizar os números primos. Para eu achar o MDC pelo método da fatoração, eu preciso sinalizar os números primos que dividem todos os números ao mesmo tempo. Todos os números. Esse 2 dividiu? Não dividiu, ó. Ele não conseguiu dividir o 15, porque o 15 é ímpar. Então, ele só conseguiu dividir 2 números ao mesmo tempo. Tá? Então, ele não vou marcar esse aqui. Esse segundo aqui, ele dividiu todo mundo? Não, ele não dividiu. Ele só dividiu 30, porque o 30 é par. O número 3 dividiu todo mundo da linha dele? Dividiu. Marquei. O número 5 dividiu todo mundo da linha dele? Pronto. E como é que eu vou fazer agora para achar o MDC? Muito simples. Eu vou pegar este número que dividiu todos os números da linha dele, ó. Olha. E esse. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Então, eu achei o MDC. O MDC de 15, 30 e 60, o máximo divisor comum é o 15. E aqui, o mínimo múltiplo comum entre 15, 30 e 60 é o próprio 60. Pronto. Essa é uma maneira bem simples de você achar o MMC e o MDC. Vamos fazer mais um exemplo? Agora, eu quero achar MMC. De 40 e de 24. Eu quero achar também o MDC de 40 e de 24. Os mesmos números. Aqui nesse exemplo, para achar o MMC, você precisa fatorar. Tá? E quando você fatora, você vai fazer a multiplicação de todos os números. Aí vai achar o mínimo múltiplo comum. Aqui você só vai, no caso do MDC, você só vai multiplicar os números primos que conseguem dividir todos os números ao mesmo tempo da linha dele. Tá bom? Vamos lá. Para a gente entender melhor. 40 e 24. Pelo método da decomposição. Não é? Em números primos. 40 é par? É. 24 é par? Também é. Então, eu posso dividi-los por 2. 40 divididos por 2 dá 20. 24 divididos por 2, 12. Ainda posso utilizar o 2? Sim. 20 divididos por 2 que dá 10.
12 divididos por 2 que dá 6. Ainda posso utilizar o 2 aqui nessa linha? Posso, porque o 10 e o 6 são números pares. 10 divididos por 2, 5. 6 divididos por 2, 3. Ainda posso utilizar o 2 aqui nessa linha? Não. Então, qual é o próximo número primo? É o 3. 5 divididos por 3. Dá para dividir em partes iguais? Não dá. Então, ele vai ficar esperando. O 3 dá. 3 divididos por 3 vai dar 1. Qual é o próximo número que eu posso dividir? É o 5. 5 divididos por 5, 1. Aqui eu repito 1. Então, para eu achar o MMC, o que eu faço? Multiplico todos esses números primos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai dar 120. Então, o MMC de 40 e 24, 120. O mínimo múltiplo comum, tá? Agora, o MDC entre 40 e 24, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma fatoração, mas você vai observar o detalhe. Você vai observar qual é o número que divide todos os números na mesma linha. Vamos lá. Vou fazer novamente aqui. A mesma fatoração. Só que quando chega aqui, ó, tem uma diferença. 40 divididos por 2 dá 20. 24 dividido por 2 que dá 12. 2. 10. 6. 2. 5. 3. 3. 5. 1. 5. 1. 1. Pronto. Agora, vamos observar o seguinte. Aqui, ó. Eu quero saber o seguinte. Esse número 2 aqui, esse aqui, ele dividiu 40 e o 24 ao mesmo tempo? Ele dividiu? Dividiu. Ó, 40 divididos por 2 que deu 20. 24 divididos por 2 que deu 12. Então, eu vou marcar ele. Este número 2 aqui dividiu todos os coleguinhas dele, da linha que ele tá? Dividiu. Dividiu 20 e dividiu 12, ó. 20 divididos por 2 que é 10. 12 divididos por 2 que dá 6. Então, ele dividiu. Este aqui dividiu em partes iguais, o 10 e o 6? Dividiu, ó. 10 divididos por 2 que deu 5, 6 divididos por 2 que deu 3. Então, ele vai... A gente vai sinalizar ele. Agora aqui o 3. O 3 dividiu o 5 e o 3 ao mesmo tempo? Não, o 3 não dividiu. Ele só dividiu o 3, esse 3 aqui. 3 divididos por 3, 1. Então, eu não vou marcar. O 5 dividiu todo mundo que está na linha dele? Não, não dividiu. Então, pronto. Então, olha só. Então, vamos fazer agora a multiplicação desses 3 números 2 aqui, ó. Vamos lá. Ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MDC de 40 e 24 é 8, tá? Porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Tá ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Se eu te ajudei, deixe o seu comentário saudável, curta e compartilhe esse vídeo. Ah, e se inscreva no nosso canal. Beijos!